noite a todos. Em primeiro lugar, gostaria de agradecer a todos aqueles de nossas outras casas ou irmãs que aqui estão. Muito obrigado por terem vindo. A todos os amigos, frequentadores, trabalhadores de nossa casa e principalmente ao nosso palestrante. Muito obrigado. Que Deus abençoe a todos e que tenhamos uma noite maravilhosa. Nossa casa está celebrando agora, no mês de abril, 100 anos. Um trabalho que se iniciou com a dona Mariquinha, que se estendeu durante todo esse tempo, passando por imensos trabalhos, muitos atendimentos a todos que por aqui passaram. Atendimento às necessidades mais urgentes, pelas mãos carinhosas dos amigos espirituais, que sempre se devotaram a esta casa, que embora pequena do ponto de vista físico, nos revelam os amigos espirituais e nos confirmam aqueles médiuns que possuem uma evidência mais acurada, que aqui temos um pronto-socorro e um grande hospital que recebe os desencarnados que aqui chegam, muitas vezes desorientados, ou, como diria Kardec, em estado ainda de confusão. E são orientados, são tratados. E nós outros, pequeninos trabalhadores, através das mãos generosas desses amigos espirituais, podemos, de alguma sorte, começar a prática bendita do doar, do exercício da caridade. E aqui estamos de braços abertos para receber a todos. Jesus, amado Mestre, muito obrigado. Gratidão eterna por nos ter trazido as leis divinas, constituição do universo, nos mostrado a imortalidade, somos como espíritos, nos demonstrado o caminho para voltarmos aos braços do Pai, no exercício do amor e da caridade. Obrigado, Mestre, por haver cumprido a sua promessa de nos enviar o Consolador, o outro Consolador, que veio na época certa e através de sua equipe espiritual alertaram o mundo para as vozes do além. E através do espírito amoroso de Kardec, a codificação foi feita, podendo oferecer a todos nós a revelação de que estávamos passando para uma outra etapa, saindo de provas e expiações e adentrando a outra era da regeneração. Dessa forma, Mestre, agradecemos aos espíritos que nesses 100 anos estiveram diuturnamente conosco. E elevamos nossos pensamentos a Deus Pai, solicitando, Mestre, que nos permita utilizar-nos da prece que nos ensinou. Pai nosso que está nos céus,
santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa, Pai, as nossas ofensas, assim como buscamos perdoar aqueles que nos ofenderam. Não nos deixes cair em tentações. Livra-nos de todos os males e perturbações, pois que é teu reino, o poder e a glória para todos sempre. E nesse instante, o nosso querido doutor Denizar, a nossa querida Patrícia, ela tocará Ave Maria de Gounod e o nosso querido Denizar irá executar a sua voz. Que assim seja. Agora teremos o prazer, então, de
Está conosco aqui o Arthur Valadares e vai iniciar a sua palestra. Que os amigos espirituais o incluam. Prezados amigos e amigas, boa noite para todos. Que o Senhor nos abençoe com a sua doce paz e nos envolva a todos com o seu amor. Antes de iniciarmos as nossas reflexões, não poderíamos deixar de parabenizar a casa pelo seu centenário. Conversávamos aqui antes, temos tido a grata alegria, satisfação, ultimamente, de cada vez mais podermos participar dessas datas marcantes, dessas efemérides espíritas, tantas casas já se tornando centenárias. Aprendemos com os espíritos, em O Livro dos Espíritos, que um século não passa de um relâmpago na eternidade. Contudo, para os que aqui estamos, momentaneamente sujeitos ao tempo, ao domínio do tempo, um século é muita coisa. Há muito trabalho, muitos corações que por aqui passaram, vinculados à história dessa casa nos dois planos da vida. Quantos sorrisos, quantas lágrimas, quantas lutas, quantas dedicações, tudo isso neste centenário. Por isso, deixamos aqui os nossos parabéns, as nossas gratulações a todos que têm feito parte dessa história, na certeza de que ela há de prosseguir séculos afora e expandindo-se mesmo para além daqui e do agora, nessa visão da imortalidade que o Espiritismo nos proporciona. Então, ficam aqui os nossos votos de muitos anos mais de trabalho na seara com Jesus. E o tema que nos foi proposto para esta noite de estudos é dos mais importantes, centrais mesmo, para a doutrina espírita, ou a doutrina dos espíritos. Mas nós vamos começar a nossa jornada voltando no tempo, porque o nosso intuito é podermos ter uma visão de conjunto, panorâmica, a respeito do desenvolvimento desse trabalho ao longo de séculos e séculos. Por isso vamos voltar alguns séculos antes de Jesus, buscando os registros do profeta Joel, no Antigo Testamento, quando no capítulo de número 2, versículos 28 e 29 do seu livro, o profeta Joel ali nos deixaria registrada essa profecia, ou essa previsão. Diz-nos ele: nos últimos dias derramarei meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Vossos velhos terão sonhos. Vossos jovens terão visões. Derramarei meu espírito sobre os meus servos e sobre as minhas servas. Uma fala, portanto, que antecede o próprio Cristo em séculos e que marcaria todo um programa atualmente em curso na humanidade, na história da humanidade. Porque quando vamos, por exemplo, ao livro O Consolador, de Emmanuel, a questão de número 382, Emmanuel é assim indagado: como poderíamos definir a mediunidade? O que poderíamos entender pela mediunidade? Ao que receberá então, ou ao que trará então a resposta, o benfeitor, nos seguintes termos: a mediunidade é aquela luz que seria derramada sobre a carne, ou sobre toda a carne, prometida pelo Mestre aos tempos do Consolador, atualmente em curso no mundo. Então Emmanuel, de maneira muito interessante, convidando-nos justamente a essa visão de conjunto, para que consigamos notar que isso que agora vivemos, no contexto do Espiritismo, desde o seu nascimento, e com o passar de tantos anos já, mais de um século, tudo isso que nós vivemos agora, na verdade, está amarrado com um programa,
um projeto muito mais amplo, sob a coordenação de Jesus e dos seus prepostos, que gradualmente, ao longo dos séculos, tem alargado os horizontes de percepção da humanidade. Então, por isso ele vai buscar um registro do Antigo Testamento para definir um conceito que hoje trabalhamos na terceira etapa, ou terceiro marco dessas revelações que nos foram apresentadas no Espiritismo, que foram ali elencadas por Kardec. 3 grandes etapas: Moisés, os profetas, a definir uma primeira etapa, um primeiro momento, aí de séculos, é claro, né? Não é um recorte tão estreito, mas um primeiro momento da humanidade. Depois temos o advento do Evangelho, a vinda do Cristo, o que se sucedeu ao longo dos séculos, até chegarmos a esse terceiro grande marco, com a doutrina espírita. Então, Emmanuel, ao trazer essa definição, dentre tantas que ele poderia trazer para a mediunidade, porque, claro, aqui podemos trabalhar um espectro de conceituações da mediunidade, como veremos no próprio Livro dos Médiuns, no conhecido item de número 159, a definição clássica que Kardec traz da mediunidade, em sentido abrangente. Todo aquele que sofre a influência dos espíritos é, por isso mesmo, médium, em sentido mais amplo. Contudo, em geral, damos esse nome àqueles em quem ou nos quais essa faculdade é mais caracterizada, por sinais, por características mais bem definidas, sentido mais estricto senso da mediunidade. Então é uma conceituação. Mas, dentre tantas, Emmanuel foi nos trazer aquela luz que seria derramada sobre toda a carne, prometida pelo Divino Mestre aos tempos do Consolador, atualmente em curso no mundo. Então, aqui, com essa resposta, ele vincula o Espiritismo a todo esse projeto, que remonta a Moisés, mesmo antes dele, porque sabemos, houve todo um trabalho anterior, não só no povo de Israel, mas em todas as tradições espirituais da humanidade, preparando o terreno para que as revelações gradativas pudessem vir chegando à Terra, encontrando aqui um solo mais propício para se enraizarem. Então, ele nos convida a fazer essa conexão, esse fio da história, que liga eventos, os mais diversos, em tempos diversos, em contextos diversos, a um mesmo contínuo de condução por parte do Cristo e da espiritualidade. É o que também fará o próprio Kardec. Quando a gente vai ao livro A Gênese, no capítulo 17, que trata das predições, lá no item 59, 60, especialmente 61, Kardec vai comentar exatamente essa passagem de Joel. Então, o próprio Kardec também foi buscar passagens no Antigo Testamento. Como vemos em O Céu e o Inferno, no frontispício da obra temos ali uma frase do profeta Ezequiel. Kardec, no livro A Gênese, fará um estudo do livro de Gênesis e comentará esse trechinho do profeta de Joel, dizendo que estava ali a predição inequívoca da vulgarização, isto é, da universalização. Vulgarização aqui não é no sentido de algo vulgar, baixo, rasteiro, é no sentido de algo que se amplia, se expande, universaliza. Então diz Kardec, estava lá predito em Joel o que ocorre em nossos tempos, ou mais propriamente nos tempos dele. Aquela vulgarização da mediunidade, dos fenômenos mediúnicos. Porque, como sabemos, esses fenômenos são de todos os tempos. Desde os tempos mais remotos, quase que imemoriais da história da humanidade, vemos ali relatos, registros, desenhos, imagens, que ilustrava para nós, que tratava desse intercâmbio entre os dois planos da vida, dessa interação com o mundo espiritual. Mas eram sempre experiências assim, ou muito esparsas, ou sem a devida fundamentação, ou muito restritas a certos círculos, chamados de círculos de iniciados, ou círculos iniciáticos, que detinham conhecimentos mais aprofundados, mas que não espargiam esses conhecimentos de maneira mais ampla ou geral para a população. Ficavam restritos
a esses pequenos grupos, ou também com uma compreensão muito limitada a respeito daqueles fenômenos. Mas lá estavam os registros, já existiam essas experiências de todos os tempos. Acontece que ao longo da história existiram determinados marcos no que diz respeito à mediunidade, à experiência para com o além. E é isso que Emmanuel nos convida a fazer, e o próprio Kardec, em vinculando o surgimento do Espiritismo àquela profecia de Joel. Mas falando então desses marcos, vamos voltar a recorrer agora a Emmanuel, que no seu livro Caminho, Verdade e Vida, capítulo de número 10, cujo título é justamente Mediunidade, ele vai comentar mais uma vez esse mesmo versículo. É interessante, né, como ele aparece aqui, e Emmanuel no Consolador, aparece em Allan Kardec no livro A Gênese, aparece mais uma vez em Emmanuel no livro Caminho, Verdade e Vida, dada a importância que ele traz para nós. É uma pecinha muito importante para compreendermos esse problema mais amplo. Então, nesse capítulo 10, ao comentar o registro da profecia de Joel, que foi introduzido também no livro de Atos dos Apóstolos, né, no contexto ali da passagem do Pentecostes, a citação deste versículo, fazendo ali uma referência à fala de Joel como se ela estivesse sendo cumprida ali no dia de Pentecostes. E de certo modo isso é verdadeiro, porque há toda uma renovação com o advento do Evangelho do Cristo na relação com o mundo espiritual, no intercâmbio com o mundo espiritual. Porque vamos recordar, Moisés havia proibido essa interação. Embora no Antigo Testamento vejamos esses fenômenos, talvez um dos mais conhecidos seja a aparição de Samuel ao rei Saul com auxílio da pitonisa. É inegável ali a experiência mediúnica, o fenômeno, entre outros momentos no Antigo Testamento. Vamos nos recordar que existia uma proibição mosaica, que inclusive é tratada por Allan Kardec no livro Céu e Inferno, e em outros momentos nas suas obras da Revista Espírita. Ele trata do porquê dessa proibição, indicando a finalidade dela naquele contexto, quando estávamos muito imaturos ainda em geral para lidar com essa experiência, que na maioria dos casos se desviava para, digamos, um comércio inferior de interesses, um passatempo, uma curiosidade, o uso inadequado desse intercâmbio que faz parte da vida, é da lei natural. Mas, como se proíbe a criança de fazer determinadas coisas que podem colocá-la em risco, sem que ela esteja ainda preparada ou devidamente preparada para entender os porquês da proibição, mais tarde entenderá, foi o que se deu ali no contexto de Moisés. Mas com Cristo, como que há uma abertura a um novo tempo para a humanidade terrestre no que concerne essa relação com o espiritual, porque Ele mesmo fez esse intercâmbio. Fica evidente no Novo Testamento, por exemplo, quando ele dialoga com o próprio Moisés e com Elias no Monte Tabor. Eram espíritos, estavam, entre aspas, mortos. Então Jesus, ele participou ali de uma reunião mediúnica. Como manter, portanto, essa proibição? Embora, infelizmente, como saibamos, a interpretação predominante tenha demonizado esse intercâmbio ao longo dos séculos. Mas lá está evidente. Jesus aparece em espírito para os discípulos após a sua morte, quando estavam fechados na sala, temerosos, receosos quanto ao porvir. Aparece o Mestre e lhes diz: paz seja convosco, em espírito, reacendendo a chama do bom ânimo, da esperança naqueles corações. E com esse gesto, com esse ato, com esse conjunto de atos, de fato inaugurando um novo tempo para a mediunidade no mundo, em especial com o grande acontecimento de Pentecostes. Por isso, Emmanuel, em comentando essa profecia de Joel, que está no livro de Atos, no contexto de Pentecostes, ele vai tratar da mediunidade, dizendo que ali começava para a humanidade terrestre a era da mediunidade, alicerce
fundamental de todas as realizações do cristianismo através dos séculos. Por mais a interpretação predominante tenha deixado a mediunidade ou esse intercâmbio de maneira mais ostensiva em segundo plano, ele sempre esteve presente. Com outros nomes, com outras perspectivas, mas basta olhar a vida da maioria dos grandes nomes que glorificam a história do cristianismo, desde aqueles tempos mais remotos, os primeiros apóstolos, os primeiros seguidores, aos chamados santos de outros tempos, almas santificadas. Nós vamos ver ali sempre presente a mediunidade, nas mais diversas formas. Embora com outros nomes, carismas, inspiração divina, o apoio do Espírito Santo, entre outras tantas denominações que fomos concebendo. Há até um livro muito interessante na doutrina espírita, produzido por um grande amigo, Chico Xavier, Clóvis Tavares. O livro se chama Mediunidade dos Santos. E é muito interessante fazermos esse estudo com o que o Espiritismo nos trouxe, o entendimento dos fenômenos. Então você vai ver santos que levitavam, santos que possuíam a bicorporeidade, que conseguiam ver através da matéria, que conseguiam ver coisas à distância, que interagiam com outros santos desencarnados. Claro, às vezes as suas comunicações, essas experiências tinham o viés que eles traziam da sua denominação religiosa, da sua visão, das suas crenças, mas por detrás disso, fazendo os devidos filtros, você vê os mesmos fenômenos de sempre. E mais tarde veríamos, por exemplo, em Eurípides Barçanufo, em Chico Xavier, entre tantos outros, em Ivone Pereira, que consagraram também a nossa doutrina. Mas é o que Emmanuel está dizendo. Ali, em Jesus aparecendo de volta para os discípulos após a crucificação, e especialmente no dia de Pentecostes, inaugurava-se para a humanidade a era da mediunidade. A humanidade foi considerada digna, mais apta, para começar a interagir de maneira mais aberta com o mundo espiritual. E ela foi o alicerce das principais realizações do cristianismo. Todos esses grandes nomes que hoje admiramos, algo possuíam dessa faculdade, recebiam dela recursos, inspirações, seja a faculdade de ordem mais ostensiva, seja a faculdade no seu sentido mais abrangente, não tão ostensiva, mas todos recebemos a influência e o pensamento dos Espíritos. Quando a gente olha para a história do cristianismo, a gente vai vendo esses exemplos, começando lá do princípio. O apóstolo Paulo, por exemplo, como se iniciam as suas viagens? Ele tem uma inspiração. Voltando de Jerusalém, junto de Barnabé, ele imagina, ele concebe o projeto. Olha, se a mensagem cristã ficar retida aqui, ela não vingará. É preciso expandirmos para outros campos, outras frentes. O que seria confirmado na igreja de Antioquia, caracterizada pelos impressionantes fenômenos mediúnicos, inclusive de vozes diretas. Estavam lá reunidos, de repente uma voz falava, e todos ouviam, fossem médiuns ou não, a voz direta, todos ouvem. Separem para nós Paulo e Barnabé, porque temos para eles uma tarefa específica. Assim começariam as famosas viagens apostólicas de Paulo, conduzidas pela mediunidade. Quantas vezes Estevão não lhe daria sugestões, inspirações, não lhe apareceria pelas vias mediúnicas conduzindo o seu trabalho? Um exemplo, entre tantos. A mediunidade que também servia como recurso, digamos, de sustentação desses grandes missionários e até mesmo de impacto, para que, além da virtude que expressavam, aqueles fenômenos pudessem de alguma maneira abrir portas, chamar a atenção, para que a mensagem pudesse ser veiculada. Então você olha, por exemplo, para a vida de uma Anchieta, você fica abismado com as faculdades mediúnicas que o indivíduo possui, que veríamos depois no Eurípides Barçanufo, por exemplo, similares, mas faculdades impressionantes, que além de terem essa função de sustentarem o tarefeiro na árdua tarefa,
de abrir caminhos, horizontes, transmitir a mensagem em contextos imensamente difíceis, tinha a função também de chamar a atenção, de despertar mais corações pelo fenômeno, para que pelo fenômeno pudesse chegar a mensagem. Então é isso que Emmanuel está dizendo. E ele continua, fazendo como que uma correlação entre aquele Pentecostes e o outro Pentecostes, mais recente, mais contemporâneo, por ocasião da doutrina espírita. Porque aquele Pentecostes foi mais circunscrito, mas estaria reservado aos séculos, ao porvir, um Pentecostes de natureza mais universal. Por isso ele conclui essa mensagem dizendo: e ainda essa mesma mediunidade, cuja era se inaugurou em sentido mais amplo com aquele Pentecostes, é essa mesma mediunidade que agora, dilatada dos apóstolos para o círculo de todos os homens, ressurge no cristianismo redivivo como a sua alma imortal. A alma da tarefa cristã é o intercâmbio com o mais além, seja ele de maneira ostensiva, direta, seja ele pelas vias da inspiração. Porque o que faremos de nobre, de efetivamente luminoso no mundo, se não contarmos com a intervenção do mais alto, com o amparo da espiritualidade? Há até uma passagem que é muito bonita e ilustrativa, que está registrada para nós no livro Paulo e Estevão. Quando Paulo e Silas chegam à cidade de Filipos, ali existia uma pitonisa que recebia os espíritos, e algumas pessoas usufruíam recursos monetários em torno daquela faculdade. E um certo dia, quando Paulo fazia a pregação, aquele espírito começa a elogiá-lo de maneira excessiva. São enviados judeus e tal e tal. Paulo, que já havia sondado o caso, já conhecia os bastidores, repreende firmemente o espírito com a autoridade moral que possuía. E o espírito, ou os espíritos, desaparecem, a moça perde momentaneamente a faculdade. E com isso ele cria imensos problemas para si, porque os que se aproveitavam da faculdade ficaram profundamente irritados. Mas quando ele faz essa repreensão, ele deixa Silas algo confuso, porque Silas, meio ingênuo ainda na experiência do Evangelho, no trato com o mundo espiritual, Silas falou assim: mas por que você repreendeu? Ele estava elogiando a gente, ele não estava nos ajudando. Não, são servos de Deus, enviados do Altíssimo e tal. E aí Paulo fala: Silas, o que fizemos nós até agora para recebermos tais elogios? Por acaso nós cumprimos a tarefa? Então, Paulo, muito mais maduro nesse quesito, cuidado com o incenso, com a vaidade, com o desvio da faculdade, ele alerta sobre isso. Aí quando ele explica isso, o Silas falou assim: então quer dizer que a gente tem que ir para o oposto, então a gente tem que banir qualquer tipo de comunicação nesse sentido. Ao que Paulo fala: também não, Silas, como assim? O cristianismo sem o profetismo, vamos atualizar aqui para a palavra mediunidade, seria como um corpo sem alma. Como dar sequência ao trabalho do Cristo se fecharmos essa porta? O Mestre está vivo, diz Paulo, e nunca morrerá. Ninguém, portanto, poderá fechar essa porta. Se é de lá que vem as inspirações, o planejamento mais claro do que nos compete realizar, sejamos nós médiuns ostensivos ou não. Porque cabe-nos cultivar também, como aprenderemos com o Espiritismo, um tal estado mental que favoreça a inspiração, ainda que não sejamos médiuns. Ofertar à espiritualidade amiga uma mente mais receptiva, pelo cultivo, via oração, via trabalho bem, via autoconhecimento. Aquilo que Kardec chamaria de uma mediunidade mental, um artigo fabuloso de março de 1866, da Revista Espírita, Mediunidade Mental, em que ele já faz essa correlação com o futuro da humanidade, como que essa faculdade vai se tornando cada vez mais comum com o passar do tempo, porque os espíritos mais desprendidos da matéria, mais conscientes, mesmo estando aqui encarnados, vão se tornando um campo cada vez mais fértil para essa conexão, ainda que não possuam a faculdade no sentido mais clássico dessa definição.
mediunidade mental. É o que Paulo dizia há 2000 anos. O cristianismo sem o profetismo seria um corpo sem alma. E é o que então o cristianismo redivivo haverá de resgatar, tendo na mediunidade a sua alma imortal. A fonte, o manancial perene de tudo que nos cabe realizar, desenvolver em nossa seara espírita cristã e em nossa vida de modo geral, porque não nos esqueçamos, no fundo, o que nós buscamos ser? O que cabe ao discípulo de Jesus? Senão ser um médium seu. Não falamos aqui de dar passividade ao Espírito do Cristo. Poucos médiuns, talvez, tiveram essa honra. Falamos aqui de refletir o Espírito do Cristo em tudo que fazemos. E se ser médium de Jesus. No sentido mais amplo. Toda vez que, por meio das minhas mãos, das minhas palavras, do meu olhar, do meu agir, há ali a inspiração do Cristo. O modo de agir que Ele nos exemplificou, de alguma maneira estou sendo um médium seu. Um intermediário da sua atuação para o mundo, para os outros corações. Então essa é a meta primordial. Então quando nós olhamos para a história, nós vemos esses grandes marcos. Da proibição naqueles tempos que antecedem Jesus, em que não estávamos ainda de todo preparados para lidar com o fenômeno, embora existam exceções, o próprio Moisés é uma exceção clara. Ele proibiu para uso geral, mas ele próprio teve experiência mediúnica tantas vezes, como podemos ver nos registros do Antigo Testamento. Temos o primeiro Pentecostes, inaugurando a era da mediunidade, mas, como se deu com as próprias revelações gradativamente, são gradativas, também assim a mediunidade. Primeiro ela esteve mais circunscrita, mas estava reservada aos tempos do Consolador, uma experiência mais universal, um Pentecostes mais universal. Com o Espiritismo, portanto, temos um novo Pentecostes, nesse caráter de universalização. É algo sobre o que Leon Denis também vai tratar, numa obra clássica sobre o tema, que não pode ser ignorada por nós, que é o livro No Invisível. No capítulo de número 6, intitulado Comunicação entre os Vivos e os Mortos, Leon Denis faz todo esse apanhado histórico, mais ou menos como ele faz no capítulo 1 do livro Depois da Morte, quando ele trata da doutrina secreta e das religiões, em que ele vem mostrando a evolução dessa doutrina secreta ao longo dos séculos. Muitos conceitos, conhecimentos esparsos em diversas tradições espirituais, e como que essa mesma doutrina secreta, esse fio condutor, ele liga uma tradição espiritual a outra, um tempo a outro, tem ali um conjunto, um cerne de mensagem, de revelação, que chega até os nossos tempos. Da mesma forma com a mediunidade. Leon Denis, nesse capítulo, vai nos dizer, olha, desde os círculos iniciáticos, quando tínhamos lá os véus de Ísis, no Egito Antigo, os mistérios de Eleusis, na Grécia Antiga, na Caldeia, na Babilônia, os magos, aquela palavra que está lá registrada quanto do nascimento de Jesus, uma palavra de origem persa, magos, aqueles homens que chegaram. E olha que interessante, se a gente vai na origem etimológica da palavra, no persa antigo, tem a ver com fogo, os adoradores do fogo. Então aqueles que vieram visitar o Cristo, adoradores do fogo. E o fogo, na maioria das tradições espirituais, aqui ele remete. O que acontece no Pentecostes? Línguas de quê? De fogo. O que Moisés vê na montanha? Fogo. O que é o fogo? O que é o Espírito? Uma chama, dizem os Espíritos. Para vós é o que mais se aproxima. Claro que não é uma chama como nós aconselhamos, mas lembra isso para vocês. Então, o que eram aqueles magos? Muito provavelmente, adoradores do fogo. Médiuns. Então, desses círculos mais restritos, em que esses sábios detinham conhecimentos mais aprofundados, mas a população não os transmitiam, apenas imagens, o monoteísmo guardado internamente, o politeísmo ofertado
às populações, desses ciclos iniciáticos, a mediunidade foi avançando no tempo. Com o Evangelho, com o advento do Cristo, estava grande expansão. Basta olhar para a vida de tantos dos discípulos de Jesus. Mas com o Espiritismo ela chega para a multidão, para todos. Não mais círculos iniciáticos, doutrinas secretas. Não, agora o entendimento do fenômeno, para que dele nos sirvamos adequadamente. Para que compreendamos essas faculdades da alma, embora radicadas no corpo, mas faculdades do Espírito, a serem desenvolvidas, para que ele amplie os seus potenciais, os seus poderes do Espírito, em busca das metas grandiosas do porvir. Desenvolvimento que é essencial nesse limiar que ora vivemos. A era da matéria que vai fenecendo o seu ocaso, e a era do Espírito que se anuncia no horizonte, o seu alvorecer. Eis o novo Pentecostes, eis a doutrina dos Espíritos. Como belamente definirá Leon Denis, encerrando esse capítulo, ele diz assim: assim como o sol se ergue, visível a todos, brilha para todos, também a luz do mais além deverá se irradiar sobre todas as inteligências, reanimando todos os corações. Então, assim como o sol físico ergue-se, visível, grandioso para todos nós, é chegado o tempo que a luz do mundo espiritual se irradie neste orbe sobre todas as inteligências, reanimando, reavivando as forças de todos os corações. Esse é o panorama histórico no que tange a mediunidade, que o Espiritismo nos esclarece. Porque para chegarmos a esses tempos, quantos avanços não foram necessários? O próprio Leon Denis, mais uma vez nesse capítulo, dirá: para que chegássemos a essa possibilidade de um trato mais universal com a mediunidade, quantos avanços não tivemos de fazer no âmbito da ciência e da filosofia, para que sequer pudéssemos acreditar nisso ou conceber? Antes, por exemplo, precisamos mergulhar no nosso próprio globo terrestre para entender melhor as suas leis. No macro, no microcosmo, a ciência foi fazendo seus avanços, mostrando coisas que, se ditas outrora, se apresentadas outrora, tomaríamos por ilusões, por devaneios ao sobrenatural. Imagina só, 1000 anos atrás, se alguém falasse: eu vou conseguir comunicar com alguém em tempo real, alguém que está a 1000 milhas de onde nós estamos. Se é um mágico, você é um... né? A ciência avançou, foi nos mostrando leis, foi desenvolvendo instrumentos que tornaram esse tipo de conhecimento mais aceitável, perfeitamente compreensível. Então a ciência avançou, especialmente ali 2 séculos antes do advento do Espiritismo, né? Foi um momento de muita efervescência do pensamento humano, para que a mediunidade pudesse surgir no contexto em que ela fosse mais aceitável, porque já teríamos entendido outros aspectos da criação divina que antes pareceriam assim completas ilusões, misticismo, sobrenatural. Por isso, Allan Kardec, no capítulo 4 do livro A Gênese, ele traz uma comparação interessante. Ele diz assim: a mediunidade foi e segue sendo para o mundo espiritual o que o telescópio foi para o macrocosmo e o microscópio foi para o microcosmo. Nós nem sabíamos o que causavam as doenças, o que causava as doenças. Não, são seres minúsculos. O que nos permitiu chegar até isso? O microscópio. Nós nem sabíamos o que eram as estrelas. Houve um tempo em que julgávamos que eram pontos luminosos fixados na abóboda, que era uma espécie de teto fixo do nosso planeta, que nos permitiu mudar essa visão. A luneta, o telescópio. Veja, o processo, né, de evolução da humanidade, gigantesco, enorme. Quantos corações envolvidos, o mundo espiritual conduzindo tudo isso. Então, avanços da ciência preparam depois o descobrimento, em sentido mais amplo, porque ele sempre esteve aí, o mundo espiritual. E a mediunidade será o grande instrumento. Por isso Jesus lá atrás falava assim: muitas coisas ainda tenho a vos dizer, mas por hora não podeis suportar.
O verbo é esse, suportar. Alguns podiam, sim, e esses tiveram mais conhecimentos. A gente sabe que aos discípulos Jesus revelou mais coisas do que à multidão, porque estavam um pouco mais preparados. Mas tudo é o trabalho do tempo, da preparação. Então, quando a gente pensa em algo mais universal para a humanidade, a gente tinha que ter uma preparação mais geral para a humanidade. Foi feita pela ciência, por todo esse trabalho ao longo dos séculos de abrir os horizontes da humanidade, primeiro com relação à matéria. A Terra não é o centro do universo, as estrelas não são pontinhos fixados numa abóbora fixa, as enfermidades são causadas por seres diminutos que vocês sequer conceberiam. Aí a gente foi alargando os horizontes com a vida material, para depois a gente começar a alargar horizontes para a vida espiritual, porque Jesus falou assim: Nicodemos, se eu vos tenho falado das coisas terrestres e não me credes, que dirá se eu falar das celestiais? Vocês não estão sabendo nem o que é o corpo de vocês, não estão sabendo nem o que são as leis mais básicas da matéria, está tendo dificuldade. Se eu for falar de coisas celestiais, de mundo espiritual, de criação mental, de fluido cósmico, e etc, e etc. Então vejamos que tudo na natureza, na criação divina, é conduzido a um porquê, a um tempo, a oportunidade, a preparação. Assim foi na própria era da mediunidade. Um primeiro marco, um primeiro Pentecostes, mas depois um segundo, de ordem mais universal, a preparar, de fato, novos tempos, uma nova era para a humanidade, que é o que os Espíritos a todo tempo nos dizem na codificação. Para isso é preciso, ou era preciso, que com o auxílio da mediunidade pudéssemos estar mais preparados para esses novos tempos, em que o Espírito, sobretudo, passará a preponderar acima da matéria. Até então, quase que a nossa busca única ou central, por séculos e séculos, por muitas e muitas existências. Então era preciso fazer esse trabalho. E então nós temos o surgimento da doutrina espírita como esse movimento conduzido pelo Cristo a estabelecer um novo marco para a humanidade. Onde poderíamos ali precisar o início desse novo marco? Difícil seria fazê-lo. Quando a gente vai, por exemplo, ao livro de Arthur Conan Doyle, o mesmo autor de Sherlock Holmes, que era espírita, grande amigo de Leon Denis, inclusive, Arthur Conan Doyle, ele escreve um livro chamado História do Espiritualismo. Em geral, a gente encontra a tradução em português História do Espiritismo, mas o mais correto seria História do Espiritualismo, porque ele começa antes ali de Kardec, do Espiritismo, propriamente. E no primeiro capítulo da obra ele diz assim: olha, a gente sabe que o fenômeno é de todos os tempos. Basta olhar os livros de história, basta pegar a própria Bíblia, e nós vamos ver ali que esse tipo de coisas tem ocorrido em todos os tempos. Não era algo tão universal, no entanto, como nós temos agora. Onde a gente poderia definir esse marco de um novo tempo, de fato? E aí ele vai buscar a figura de um grande médium que foi precursor de Allan Kardec, ou do Espiritismo, que depois, inclusive, traria comunicações da Revista Espírita, revelando ali os erros que ele acabou cometendo nas interpretações que fez, mas também teve uma faculdade impressionante, uma influência muito grande. Era um médium sueco chamado Emanuel Swedenborg. E é interessante porque o Conan Doyle, ao definir esse novo momento da humanidade, ele vai assim descrevê-lo como sendo uma invasão organizada dos espíritos, ou do mundo espiritual. Uma invasão organizada. Então, se o Pentecostes primeiro foi uma invasão também organizada, mas mais contida, com a doutrina espírita foi uma invasão de caráter mais global, mais organizada, conduzida pelo alto. E aí ele estabelece talvez também esse marco, que é o marco talvez ainda hoje mais utilizado para descrever esse início dos fenômenos, que é a data de 31 de março de 1848. Nós sabemos o que aconteceu em 31 de março de 1848. Duas coisas, aliás, de maneira interessante. Nós sabemos que na casa das irmãs Fox
começavam ali os fenômenos que chamariam a atenção de muitas e muitas pessoas, que seriam exportados para a Europa, que se espalhariam, se alastrariam por toda a Europa até a Rússia. E muitas pessoas estudando aqueles fenômenos, a maioria delas como mera curiosidade, apenas como um passatempo, mas alguns seriam estudiosos sérios, dentre eles um em destaque. Mas nessa mesma data, olha que interessante, 31 de março de 1848, um outro grande médium, Andrew Jackson Davis, médium americano, durante a madrugada ele escreve no seu caderno de notas, algo que só se foi ver muito tempo depois. No seu caderno de notas ele escreveu assim: nessa data, hoje pela madrugada, eu senti um sopro quente passar pela minha face e ouvi uma voz suave e forte que me disse: irmão, um bom trabalho foi iniciado hoje. Veja, surgiu uma demonstração viva. E ele acrescenta: fiquei a pensar o que essas palavras queriam dizer. Porque naquele mesmo dia se iniciariam os fenômenos que seriam o início do processo. A primeira função da mediunidade: chamar a atenção, para que daí se alcance as finalidades mais sublimes e profundas da mediunidade. A compreensão que está por trás daquilo e a edificação ou as consequências morais que decorrem daquilo. Que a gente começa a entrar então nesse ciclo de trabalho da mediunidade, a preparar de fato uma nova era, um novo tempo. Essa mediunidade agora mais generalizada, universalizada, começa pelos fenômenos. É o ABC da doutrina espírita, como eu diria mais tarde, Allan Kardec. As mesas girantes, as batidas, os raps, todo aquele movimento que se alastrava, que chamava a atenção das pessoas das mais altas posições sociais, que preenchia os salões, as casas, tudo aquilo como um primeiro aspecto, uma primeira função da mediunidade: chamar a atenção. Porque alguns veriam algo além, como o próprio Kardec registraria no livro Obras Póstumas. Eu entrevia naqueles fenômenos, naquelas aparentes futilidades, como que a chave do grande problema tão obscuro e tão controvertido do passado e do futuro da humanidade. A resposta que eu havia buscado durante toda a minha vida. A revelação de uma nova lei que tomei a mim estudar a fundo. Então ele viu por detrás do que era mais superficial, do fenômeno, aquilo para o que ele aponta: a grandeza da vida, a expansão de horizontes da humanidade com relação ao seu destino. Porque aí a gente começa a entrar na segunda finalidade da mediunidade. Ela tem esse primeiro papel de ferir os sentidos físicos, de tornar mais palpável aos que estamos mergulhados na carne, mesmo aos mais céticos, essa realidade do que transcende os sentidos. Mas dela surgem os desdobramentos, o entendimento das leis da vida para além da matéria, leis morais, leis espirituais, que é o que Kardec faria. Dos fenômenos, chegando à doutrina filosófica, que por sua vez apresentaria a todos nós, a humanidade do porvir, consequências morais. E aí nós temos o tríplice aspecto tão sólido, coeso da doutrina espírita, como Kardec definiria. O Espiritismo é ao mesmo tempo uma ciência de observação. Isso está no preâmbulo do livro Que é o Espiritismo. O Espiritismo é ao mesmo tempo uma ciência de observação e uma doutrina filosófica, de ou com consequências morais. Está aqui: ciência, filosofia e religiosidade, moralidade, proposta ética que decorre de tudo isso. Os três aspectos, passando pela mediunidade como instrumento fundamental da revelação, da compreensão da vida. Por isso, o espírito André Luiz, no livro Opinião Espírita, no capítulo de número 45, quando ele trata do livro dos médiuns, ele vai dizer assim, que muitas pessoas, ao longo dos séculos, ao longo dos milênios, falaram ou trataram desses fenômenos de
de maneira mais ou menos precisa, mais ou menos profunda. Só que Kardec, ele definiu, ele estruturou a mediunidade, o seu uso, os seus riscos, inaugurando assim, para todos nós, ou para a humanidade como um todo, uma nova era para a nossa vida mental. Então, olha que bonito. A mediunidade, conforme estruturada pela lucidez de Kardec, em bases racionais, mas também em bases morais, com o Evangelho de Cristo, essa mediunidade inaugura uma nova era para a vida mental de todos os que aqui estamos, ou de todos os que temos contato com essa realidade, com essa estruturação. Porque aí a gente começa a entender o papel dela na preparação dos novos tempos. Mais do que chamar a atenção pelos sentidos, pelos fenômenos, alargar horizontes de compreensão da vida. E quanto mais horizontes nós temos, disso que nós sabemos, mais embasada, mais sólida será a nossa esperança, a nossa fé, a nossa força para superar os desafios. Quanto mais estreita é a visão de uma criatura quanto à vida, mais os problemas da vida a esmagam, se tornam para ela pesados, difíceis de suportar ou superar. Mas quanto mais ela alarga a sua visão da vida, de compreensão da vida, dos porquês, mais força ela adquire, mais esperança, mais compreensão dos porquês, de como proceder, para onde vamos, porquê disso. Por isso Kardec, ao falar dos médiuns, no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 19, quando ele trata da figueira que secou, ele diz assim, que especialmente em tempos como os que vivemos, de transição para um novo tempo, uma nova era da humanidade, os médiuns têm e terão uma missão especialíssima. Ele usa essa palavra, especialíssima, porque compete de ser fonte de alimento espiritual para a humanidade. Será que nós conseguimos medir os frutos, a nutrição que já foi ofertada, a fortaleza, o consolo de tudo que a mediunidade com Cristo, nas bases da doutrina espírita, já ofertou a milhões de corações? Será que nós conseguimos medir o impacto benéfico em milhões de vidas e destinos da obra de um Chico Xavier, da obra do próprio Allan Kardec? Porque há ali alimento que decorre desse horizonte amplificado. Então, do primeiro papel, chamar a atenção, nós passamos ao segundo, alargar horizontes e com isso ofertar consolo, fortaleza, estímulo, consciência, orientação, ajudando a criatura a se conduzir no mundo, sem perder de vistas qual é, de fato, a sua destinação e o que traz de volta a este mundo. Como preparar uma nova era, a era do Espírito, sem que todos estejam perfeitamente conscientes do que os aguarda, do que é a vida espiritual, do que é o propósito da existência material. Isso tudo chega até nós pelas vias da mediunidade. Chegou até nós pelas vias da mediunidade, é a doutrina dos Espíritos. Então não há como preparar a era do Espírito sem esse intercâmbio, sem essa interação. Que, como diz Kardec, tantas vezes ao longo da codificação, e os próprios Espíritos, vai se tornando cada vez mais universal, cada vez mais comum. Será um traço característico de todos. No mundo transformado no porvir, dizem os Espíritos, em esferas superiores à vossa, em termos de evolução, a mediunidade é algo absolutamente natural. Como os sentidos da visão, do tato, do olfato, do paladar, a mediunidade é tratada como mais um sentido comum e natural. É para isso que nós caminhamos, não por vir, que não conseguimos precisar ao certo, mas que está sendo construído desde agora. Há um artigo dele, muito interessante também, na Revista Espírita, de setembro de 1859, chamado Intimidade de uma Família Espírita. E Kardec vai contar o caso de uma mãe que havia se tornado viúva, com 4 filhos. O pai era médium,
já conhecia os fenômenos antes do Espiritismo. Então, quando o Espiritismo surgiu, aquilo não foi para ele uma novidade, porque ele já havia tido contato com o pai dele desencarnado antes, né, da doutrina espírita. E quando ele pressentiu que estava chegando o seu momento, ele falou: olha, eu vou partir, mas estarei convosco, né, acompanhando-os. E a mãe era médium, alguns dos filhos também. E Kardec então descreve a vivência íntima dessa família, que regularmente eles se reuniam, tinham as suas reuniões de intercâmbio com o mundo espiritual, em que o pai se fazia presente. Então, para aquelas crianças, o pai não estava morto, sequer ausente. Ele estava ali, falava com os filhos das questões, da escola, como é que estavam as notas e tal, e interagiam. Kardec então diz: gente, não exatamente nessas palavras, mas é o que ele dá a entender, isso é o futuro para onde caminha a humanidade. No dia que todos formos maduros, conscientes, equilibrados para lidar com a mediunidade, essa interação, de modo algum, ser algo assim, cercado de medos, de temores, de precauções. Por quê? Se moralmente estivermos bem equilibrados, entendendo a finalidade, isso é o futuro das famílias do mundo. Uma interação cada vez mais viva, frequente, presente com a família no mundo espiritual. Apenas despojados do corpo estão esses. Mas o pai seguia lá interagindo com os filhos, conversando, puxando a orelha, chamando a atenção. Kardec escreve: olha a beleza disso. Nesse artigo fica a sugestão. Revista Espírita de setembro de 1859. Então, é para onde nós estamos indo, enquanto o porvir a ser construído. Essa mediunidade mais ostensiva no trato com os seres queridos do além, mas também aquela mediunidade já citada, mental, aquela mediunidade mais sutil, no âmbito da inspiração, da intuição, em que cada mente, por estar mais sintonizada com melhores faixas mentais, será um campo muito mais fértil, um instrumento muito mais receptivo para o alto. Para que o alto nos conduza, porque nós sabemos, falávamos sobre isso agora, muitas das vezes escapam-nos todas as circunstâncias envolvidas no caso. Estamos diante de alguém auxiliar, como fazer, como proceder, escapam-nos, mas não a eles, não ao benfeitor daquela pessoa, não ao meu benfeitor, não ao Cristo. E se eu for uma antena sintonizada, eu saberei como agir em cada circunstância, porque aquilo me será inspirado. Por isso Emmanuel fala, no seu primeiro livro para o Chico, chamado Emmanuel, tem um capítulo, O Labor das Almas, capítulo 7. Ele fala assim, que um dos grandes empreendimentos desse nosso tempo, preparando a era nova, preparando a era do Espírito, é o desenvolvimento da intuição. O Emmanuel fala, é um dos grandes empreendimentos que estamos vivendo agora. O próprio mundo está se adaptando, embora essa adaptação será difícil, nos custará algo, está se adaptando para isso. Nós nos recordamos aqui do Pinga Fogo, em determinado momento perguntaram a Chico, a respeito da transição, dessa era nova e tal, uma das perguntas lá do Pinga Fogo, e ele responde falando da questão das guerras, dos avanços, das escolhas da humanidade, e que se nós escolhêssemos caminhos de mais paz, a gente chegaria a um tempo, e a gente já vê horizontes disso, embora ainda tenhamos muitas lutas e desafios por vencer, mas o Emmanuel fala assim, olha que interessante, que a criatura humana no mundo seria cada vez mais eximida, isentada, do trabalho de ordem material, porque as máquinas passariam a fazê-lo, para que o ser humano pudesse se voltar aos trabalhos de ordem espiritual, no desenvolvimento de suas imensas potências do espírito, intelectual e moralmente. Então, Emmanuel falou disso na década de 70. Não tinha nem computador direito, não tinha nada, IA, não tinha nada dessas coisas, automação industrial. O que a gente está vendo? Cada vez mais os trabalhos manuais estão sendo ocupados pelas máquinas, para que o ser humano possa se voltar para o imenso universo de si mesmo, a descobrir, a desbravar e a desenvolver. Então o que ele falou, já estamos vendo em curso. Claro que essa adaptação vai gerar muitas questões de trabalho, remuneração, uma série de coisas, desafios. Mas sempre foi assim na história da humanidade. Nem os problemas a gente se adapta.
Mas ele já previu isso lá. Então ele fala também do desenvolvimento da intuição, a inspiração refinada. Também parte desse programa de desenvolvimento da mediunidade como recurso de construção dessa nova era. Então, dos fenômenos que ferem os sentidos, que chamam a atenção, passamos à doutrina filosófica, que alarga horizontes, que traz com isso consolo, que traz perspectiva, que traz esperança, mas que traz também deveres morais, consequências morais. E entramos num outro aspecto, a mediunidade enquanto recurso de progresso moral para a humanidade. Para o médium, em primeira instância, porque é um convite diário e permanente à disciplina, seja médium e não discipline os seus pensamentos. Onde isso vai dar? Nós sabemos, aí os que são médiuns de ordem mais ostensiva sabem a luta que é. Mas para todos, os frutos da mediunidade, esclarecendo-nos filosoficamente quanto às leis morais, trazem deveres novos, responsabilidades novas. Uma coisa é quando eu ignorava aquele dever não era alcançado por mim. Se eu não agir de acordo, eu tinha pelo menos um pretexto de ignorância. Agora não mais. Por isso a doutrina filosófica leva a consequências morais. E tudo que a mediunidade vem introjetando no mundo de luz, claro que ela pode estar a serviço das trevas também, infelizmente, como todo sentido ou faculdade humana. Mas tudo que ela tem introjetado de luz no mundo, ao mesmo tempo que traz consolo, traz chamamento ao progresso, ao aperfeiçoamento dos indivíduos e mesmo da humanidade como um todo, porque novos horizontes vão se abrindo até para a ciência, por exemplo, para a filosofia. Mesmo a ciência, que por hora tem se detido mais no âmbito material da criação, estudando leis materiais, cada vez mais a ciência vai se vendo premida, vai se vendo impelida a considerar as questões que transcendem a matéria. Porque ela vai vendo, olha, faltam elementos aqui para explicar determinadas coisas, que só a matéria por si só não é capaz de explicar. Então, me recordo, recentemente foi lançado um livro muito interessante por pesquisadores, né? Um amigo que é espírita, inclusive, Humberto Schubert, de Juiz de Fora, Dr. Alexandre Moreira, psiquiatra. Humberto Schubert é filósofo, mais a Mariana, que, se não me engano, também é da área da saúde. Eles lançaram um livro, uma das maiores editoras científicas do mundo, que é a Springer, lançaram o livro Ciência da Vida Após a Morte, com uma abordagem estritamente científica. E o que eles fazem ali? Mostram em um compilado de anos e anos e anos de pesquisas e estudos o quanto nós já acumulamos de evidências quanto àquilo que transcende a matéria. Por exemplo, a consciência para além do cérebro, a mente para além do cérebro físico. Em 3 frentes principais, as linhas da própria ciência de estudo hoje: experiências de quase morte, casos sugestivos de reencarnação e a mediunidade em si. Os fenômenos mediúnicos, evidência, psicografia, psicofonia, aparições, etc. E a gente vai ver o quanto de casos e evidências existem, para além daquilo que o Espiritismo estuda, que já é consolidado na doutrina, mas que a ciência agora vai chegando, porque isso está sendo conduzida pela própria realidade. Então veja, tudo isso por detrás, a mediunidade, conduzindo, impulsionando a humanidade aos seus destinos, à sua progressão. Por isso recordamos de mais um artigo de Allan Kardec na Revista Espírita. Vejamos o quanto a Revista Espírita é rica de materiais de estudo para todos nós. No livro, ou na edição de abril de 1864, Allan Kardec traz uma mensagem recebida do mundo espiritual. O espírito não assina, fica lá sem nome, espírito anônimo, mas é uma mensagem muito interessante, intitulada Progressão do Globo Terrestre. E aqui eu vou buscar os últimos parágrafos em que o espírito vai vincular a mediunidade a essa progressão do globo terrestre. E, claro, aqui concedamos, né? Quando se fala de progressão do globo terrestre, fala-se sobretudo de progressão dos espíritos que vivem no globo terrestre. Quando fala que a Terra está passando, os espíritos que vivemos na Terra que estamos passando para uma nova fase.
E aí diz, então, o Espírito aqui: o Espiritismo vem acelerar o progresso, desvendando à humanidade os seus destinos. Então, aquela invasão organizada, que começou lá com os fenômenos, com as irmãs Fox, com as mesas girantes, tinha por meta desvendar os destinos humanos, abrir algo mais dos véus. Outrora os véus de Ísis, os mistérios de Eleusis, abrir para nós os véus quanto aos nossos destinos. E já vemos a sua força pelo número de adeptos e a facilidade com que é compreendido. Vai provocar uma transformação moral ativa. Então ele entra aqui em outra camada. Primeiro, o fenômeno que fere os sentidos chama atenção. Depois, a doutrina filosófica que revela o destino e traz consolo, esperança e explicação. Mas, por fim, transformação moral ativa que decorre das consequências desse novo entendimento, desse novo horizonte alcançado. 3 camadas: ciência, filosofia e religião ou religiosidade, questões morais. Vai provocar uma transformação moral ativa e, pela multiplicidade das comunicações mediúnicas, então a universalização dessa faculdade, que vai se expandindo, o coração e o espírito de todos os encarnados serão trabalhados pelos amigos e instrutores. Olha que bonito. Finalidade da mediunidade é o alto querendo trabalhar o coração da humanidade. O sentimento, e claro, também o pensamento, alargando os horizontes de compreensão. Dessa instrução vai surgir um novo impulso científico, porquanto novas vias serão abertas à ciência, que dirigirá suas pesquisas para as novas forças da natureza que se revelam. Olha o livro que a gente citou aí, Ciência da Vida Após a Morte, uma das maiores editoras científicas do mundo, tratando dessas questões que outrora eram um verdadeiro tabu no âmbito da academia. Mas a isso a ciência tem sido impelida, e Kardec já previa lá atrás. Há uma série de artigos em que ele fala da mediunidade curativa, ele fala do futuro da humanidade, dos médicos. Você imagina só, o médico interagindo com o mundo espiritual, a clareza que ele vai ter no caso, não olhando só as circunstâncias de agora, entendendo melhor a jornada do espírito. Isso é o futuro, é o que Kardec já previa. Isso tende a aumentar os casos dessa mediunidade, curador e tal, os médicos, médiuns do porvir. Ele trata disso há séculos, mais de um século atrás. Prossegue ele aqui, o Espírito. As faculdades humanas que já se desenvolvem, desenvolver-se-ão ainda mais pelo trabalho mediúnico. É o que os Espíritos dizem. Em mundos superiores aos vossos, a morte já não tem mais qualquer aspecto de terror. A interação com os que desencarnaram é absolutamente natural, frequente, constante na vida dos que estão encarnados. Assim é em mundos superiores. E quanto mais a criatura humana desprender-se da matéria por uma vida realmente espiritualizada, moralizada, voltada para as coisas do Espírito, mais se ampliará a sua percepção da vida para além da estreiteza dos sentidos. É o horizonte que se nos desenha. Acolhido inicialmente pelas almas ternas e inconsoláveis, então primeiro o aspecto do consolo, pela perda de parentes e amigos, o Espiritismo foi em seguida pelos infelizes deste mundo, cujo número é grande em suas provações, e que têm sido encorajados e sustentados em suas provações por sua doutrina, ao mesmo tempo tão suave e confortadora. Propagou-se assim rapidamente, e muitos incrédulos admirados, que a princípio estudaram como curiosos, foram convencidos, quando por si mesmos nele encontraram esperanças e consolações. Fenômeno: primeiro, compreensão do destino, consolo e esperança. Hoje os sábios começam a inquietar-se, e alguns deles o estudam seriamente e o admitem como força natural até agora desconhecida. Aplicando a ele sua inteligência e seus conhecimentos já adquiridos, farão a humanidade dar um imenso passo científico. Imaginemos, amigos, a gente não ousa, projetar o que será o mundo daqui a 50, 100 anos. Basta ver o que era o mundo 50 anos atrás e o que temos hoje. Creio que se lá estivéssemos, ou se lá estávamos, poucos teríamos concebido o que é o mundo hoje. Imagina 50, 100 anos para frente. Agora imagina quando a realidade do Espírito
Sob o amparo da mediunidade bem conduzida, conscientemente utilizada, imagina o impacto disso nas mais diferentes áreas do pensamento humano. Citamos aqui o caso da medicina. Pensa na psicologia. Interessante, a psicologia, cujo nome, psique, vem do grego, significa alma, e muitos psicólogos, ou psicologia das suas bases mais materialistas, sequer considera a alma. Imagina quando ela voltar a considerar a alma e a realidade da reencarnação. Imagina a educação. Imagina as ciências todas, a biologia, por exemplo, entendendo que para além dos fenômenos biológicos, proteínas, genes, etc., há todo um planejamento espiritual, a influência do perispírito. Imagina o progresso científico da humanidade nos séculos que se desenham à frente, meus amigos. Nós não conseguiríamos descrever a convergência de muitas áreas que pareciam apartadas: física, química, biologia, psicologia, de repente vendo o elemento de convergência, tudo conectando-se à realidade do espírito, dos fluidos. Mas os espíritos não se limitam à instrução científica. Ela é importante, mas não é a última, a maior finalidade. Seu dever é duplo, e eles devem, sobretudo, cultivar a vossa moral. Por que isso? Para passar para a nova etapa. É a lacuna que nos falta. Ao lado dos estudos da ciência, eles vos farão, e já fazem, desde agora, trabalhar o vosso próprio eu. Olha o que Emmanuel previu lá. A própria ciência já está facilitando para vocês, entregando mais tecnologia, embora estejamos, na maioria das vezes, ainda escravizados a ela. O que deveria dar-nos mais tempo, a gente acaba gastando inutilmente, Mas é a adaptação do processo. A ciência, a tecnologia vai nos entregar mais tempo para que esse tempo esteja a serviço do conhecimento e do desenvolvimento do eu, do espírito, com suas imensas potencialidades. Os encarnados inteligentes e desejosos de progredir compreenderão que sua desmaterialização, isto é, uma vivência com base do Evangelho, voltada para as coisas do Espírito, isso é desmaterialização, é a melhor condição para o estudo progressivo e que sua felicidade presente e futura a isso está ligada. Eis, portanto, o que dizem os Espíritos tem sido, segue sendo e será a função da mediunidade. De todo esse programa conduzido pelo Cristo, com as suas imensas falanges de espíritos prepostos e auxiliares, na construção de uma nova era para a humanidade, para cada um de nós. Nós, enquanto espíritas, temos esse horizonte desenhado com mais clareza. Imaginemos, portanto, a nossa responsabilidade no uso da mediunidade, no aproveitamento do que ela nos tem dado ante a nova era que se nos apresenta no horizonte. Que sigamos, portanto, com humildade, com consciência, com responsabilidade, pelos caminhos traçados por Jesus, amplificados e mais iluminados ainda por Allan Kardec e os que vieram depois, para que, pelas vias da mediunidade no seu sentido mais amplo, possamos cada vez mais ser no mundo instrumentos intermediários, médiuns do Cristo para a construção da nova era. A todos, muita luz e muita paz, que Jesus nos abençoe sempre. Deise, gostaria de convidá-la para fazer a prece de encerramento aqui. Pessoal, vamos, depois dessa palestra magnífica, esclarecedora, comovente, gostaria de convidá-los na sequência de nossas comemorações. No dia 22 do mês que vem, 22 de abril, é uma quarta-feira, à noite, às 20 horas, vamos estar no Teatro Pedro II, que nos foi gentilmente cedido para a comemoração oficial dos 100 anos.
Então, já convidamos a todos, por favor, não assumam nenhum compromisso para essa data. 22 de abril, às 20 horas, uma quarta-feira, aguardaremos vocês. E nossa casa gostaria de tê-los novamente no dia 25 de abril, é um sábado, em que teremos uma palestra também maravilhosa com o nosso querido Carlos Macelli. E dia 6 de junho, que também é um sábado, teremos uma palestra com o nosso querido Divaldo Matos, o Divaldinho. Então, estas são as coisas planejadas e gostaríamos de contar com a presença de todos. Que Deus os abençoe. Agora a Deise vai fazer uma prece de encerramento e, repetindo o que o Mestre sempre nos disse, sigamos em paz. Muito obrigado a todos. Amigos, ainda sobre forte emoção, na aula que nós tivemos com o nosso companheiro, nos emociona realmente lembrar das figuras que ele mencionou, esses espíritos que vieram até nós com tanto amor, com tanta dedicação. Foram muitos o que ele citou, e todos eles falam muito ao nosso coração e da nossa gratidão. Gratidão que se estende também ao nosso amigo que nos fez esse passeio pela doutrina, pelo Evangelho, com muito amor e muito carinho. E é nesse ambiente que eu os convido para juntos dizermos: Pai de amor, aqui estamos nós, seus filhos, lhe agradecendo, Pai, pelas bênçãos da vida e do viver, agradecendo as oportunidades, agradecendo esses empréstimos valiosos que o Senhor nos concedeu, agradecendo pela sua misericórdia de permitir que Jesus viesse até nós. Mestre amado e querido, nós lhe agradecemos o seu evangelho de amor, suas palavras, seus gestos, seus ensinos. Obrigado, Jesus querido. Mas, Mestre amado, além da nossa gratidão, nós queremos pedir a sua misericórdia para o nosso planeta. Há tanta dor, tanto sofrimento, e as guerras, Jesus, que não eram para existirem mais. Mas permite, Jesus querido, que os seus mensageiros da paz, da luz, continuem a estar conosco, pedindo a esses amigos espirituais, principalmente a nossa doce mãe, que se intitulava Serva de Deus, Doce Maria de Nazaré, a nossa Mãe Santíssima, abraça com o seu amor e carinho aqueles nossos irmãos que estão perecendo na guerra, que as vibrações desse ambiente possam trazer um pouco de alívio, de esperança para aqueles que sofrem a dor da morte, da separação, da miséria física e moral. Amigos espirituais queridos, abençoe os nossos lares, os lares de todos nós que aqui estamos, para que encarnados e desencarnados, lá presentes, também sejam amparados. Que
que a doce paz de Jesus, aquela paz, mestre querido, que o Senhor desejou aos apóstolos, possam se fazer entre nós. Que cada um de nós seja abraçado no seu carinho e no seu amor. E terminando agradecendo mais uma vez, principalmente ao nosso anjo Ismael, alma querida, que tem cuidado do nosso Brasil. Continua, Ismael, a cuidar do que precisamos muito, do seu amor e da sua misericórdia. E terminando, dizermos, Jesus querido, dá-nos a sua paz e fica conosco sempre, mestre, que assim seja.